Então, pessoal, dando continuidade, né, agora falando das cargas de eficácia da sentença. Lembrando que eficácia é diferente de efeitos, né? Um ato processual ele pode ser existente, com uma sentença prolatada por um juiz e não pelo estagiário, né? Quando a sentença é prolatada por um estagiário, assinada por um estagiário, por exemplo, ela é existente no mundo fático, mas não no mundo jurídico, né? Depois temos a validade. Então, uma sentença que observa os ditames do artigo 489 é válida. Uma sentença sem fundamentação, ela é inválida. E aí nós vamos ter que ver se ela gera efeitos ou não. E aí, quando nós falarmos dos efeitos dos recursos, sobretudo efeito suspensivo, quando há suspensão da geração de efeitos da decisão recorrida, né? Então, quando falamos de efeitos, nós temos que ver se há uma passagem para o mundo prático, né? Daquilo que está dito, né, lá na letra fria do pronunciamento judicial, tá bem? Então, existência, validade e efeitos. Agora nós vamos falar de eficácias, as cargas de eficácia da sentença. Então, nós temos 5 cargas de eficácia da sentença, 3 clássicas: a sentença condenatória, constitutiva e declaratória, e 2 erigidas por Pontes de Miranda, que é a sentença executiva e a sentença com carga de eficácia mandamental, né? Qual que é a diferença entre elas? Pessoal, eu peço que nós não fiquemos atrelados aos conceitos, né? É importante nós entendermos a diferença entre essas 5 cargas de eficácia, né? Por que conceito, pessoal? Nós podemos conceituar, né? A condenatória é aquela que emite uma condenação. A constitutiva, uma constituição ou uma constituição negativa, né? Uma desconstituição, né? A declaratória, que declara um direito, a mandamental, que determina uma ordem, a executiva, que determina uma execução. Então, pessoal, não nos arrimando estritamente nos conceitos, vamos para os casos práticos para nós entendermos melhor a distinção entre elas. Me parece que o caso mais fácil de se entender é a condenatória, aquela sentença que emite uma condenação. Então, julgo procedente para condenar a parte a pagar dano moral, né? Ela determina uma condenação de uma parte, né? Me parece que aqui não temos grandes dificuldades. A dificuldade surge na diferenciação da sentença declaratória e constitutiva. A declaratória, pessoal, temos que lembrar, daí vocês vão perguntar: professor, toda sentença declara algo? Declara no mundo fático, né? No mundo jurídico, nós temos que ver, né, a carga da eficácia, né? Não toda a sentença tem uma carga de eficácia declaratória. Vamos ver a diferença entre sentença constitutiva e declaratória para vocês melhor entender, tá? A declaratória, o que seria uma sentença propriamente declaratória, com eficácia declaratória? E aí, pessoal, eu peço que vocês observem os efeitos da sentença, tá? Quando os efeitos forem ex tunc, é declaratória. Quando os efeitos forem ex nunc, é constitutiva. Professor, como que eu vou lembrar disso? Ex tunc começa com T, né? Bate na testa para trás. Ex nunc bate na nuca, ele, né? Ex nunc, na nuca para frente. Então, quando os efeitos retroagirem, ex tunc, é declaratória. Quando for constitutiva, ex nunc. Os efeitos não vão retroagir. Exemplo: ação declaratória de paternidade. Quando o juiz for julgar, eventualmente procedente, uma ação declaratória de paternidade, o juiz apenas está declarando algo lá de trás, né? O pai não é pai só a partir da sentença, ele é pai desde a Constituição, né? Então, o juiz vai emitir uma declaração. Os efeitos vão ser ex tunc, né? Daqui para trás. Ele é pai desde lá atrás, então apenas está declarando um direito, né? Nós temos os casos das ações de interdição. Então, o sujeito sofre um acidente, agora não tem mais, não consegue mais praticar os atos da vida civil, aí é proposta uma ação de interdição, que é um procedimento especial, que nós vamos estudar no porvir, né? Para ver aquele sujeito constituído um interditado,
tá bem? Então, ele é interditado desde quando? Desde sempre? Não, a partir da constituição dele como um interditado. Então, os efeitos ex nunc, dali para frente. Veja bem a diferença, né? Quando nós temos um contrato bancário e se adentra com uma ação revisional de contrato, o que nós estamos buscando? A desconstituição de algumas cláusulas contratuais. Então, nós queremos uma sentença de eficácia constitutiva negativa. O contrato nasceu com todas as cláusulas contratuais. No momento que o juiz determina a extirpação de algumas cláusulas contratuais, o que ele está fazendo? Desconstituindo o contrato originário. Quando os efeitos vão ser como? Ex nunc, dali para frente. Tá? Porque o nascedouro do contrato foi com a integralidade das cláusulas contratuais. Tá bem? Então lembrem sempre dos efeitos, pessoal. Ex tunc, ação, sentença com eficácia declaratória. Ex nunc, dali para frente, né? Ação, eficácia, sentença com eficácia constitutiva. E afinal, pessoal, o que é a eficácia executiva e mandamental? Executiva, quando o juiz determina uma execução. Nós temos o clássico exemplo das ações de despejo. Quando o juiz julga a ação de despejo, né? Ele desconstitui, então, é uma sentença até mista, desconstitui um contrato de locação, tá bem? Então, a eficácia constitutiva negativa, ao passo que determina uma execução, o que? O despejo, que vai lá ao oficial de justiça e tire a força a parte, né? Do imóvel, né? Determina uma execução, que vai lá ao oficial de justiça, se for necessário, com força policial para retirar a parte do imóvel. Então, carga de eficácia neste tocante executiva. E a mandamental, pessoal? Nós temos o clássico exemplo do mandado de segurança, né? Mandado de segurança determina um mandamento, né? Então, vamos supor que algum agente público não esteja violando um direito líquido e certo meu, né? Não me vem agora na cabeça um exemplo, mas vamos supor que vocês cumprem todos os requisitos para a emissão da carteira de motorista. E aí o agente público não quer expedir a carteira de motorista para vocês, né? Então ele está violando um direito líquido e certo, né? Praticando um ato coativo, né? Que vocês querem barrar. Então vocês impetram um mandado de segurança para ser concedida a segurança e determinado que esse agente público então espeça, né? A sua carteira de motorista, né? Normalmente atrelado a uma ordem mandamental, o juiz determina algumas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias. Eu peço que vocês olhem lá o 139, inciso 4º, né? 139, inciso 4º, deixa eu conferir só se eu não estou dando informação equivocada. Inciso 4º, exatamente. Nós temos a principal figura aí, a multas trentes, né, do 537, aquela multa de periodicidade e valor para atuar sobre a vontade do obrigado, né? Então o juiz vai lá e fala, mando que seja entregue, né, determina então uma ordem mandamental, a carteira de motorista sob pena de R$1.000 ao dia, tá bem? Então determinou um mandamento, uma carga de eficácia mandamental. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, por favor, lancem aí na nossa plataforma.